Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo aqui no Acesso ao 365. Hoje, terça-feira, 28 de janeiro de 2025. No nosso episódio de número 28, vamos juntos explorar a alegria do justo. Isso. O que é essa alegria que a Bíblia tanto fala? De onde ela vem? E como ela se diferencia daquela felicidade passageira que o mundo busca? É uma ótima pergunta. Preparem-se, porque hoje vamos juntos buscar essa alegria. Mergulhando em Romanos capítulos 4 e 5. Certo. E Gênesis capítulo 46. E tem muito mais. Você tem acesso a reflexões que conectam esses textos e nos mostram como a fé em Jesus transforma a nossa vida. Legal. E aí? Preparados para essa jornada de fé? Com certeza. É fascinante observar como a Bíblia, mesmo em livros tão diferentes como Romanos e Gênesis, nos apresenta uma mensagem coesa sobre a fé, a justificação e as promessas de Deus. É verdade. E essa conexão fica ainda mais forte quando vemos como Romanos se constrói sobre a história de Abraão, lá em Gênesis. É como se a vida de Abraão fosse um mapa para todos nós que buscamos viver pela fé em Jesus. E por falar em Abraão, vamos começar nossa conversa analisando Romanos capítulo 4. Chama atenção nesse capítulo. O que me impacta logo de cara é a ênfase na justificação pela fé e não pelas obras. Paulo usa a história de Abraão para mostrar que a nossa justiça vem de Deus como um presente e não por causa de algo que fazemos. Isso mesmo. Me lembra muito aquela frase: Deus não nos ama porque somos bons, mas nos tornamos bons porque Ele nos ama. É verdade. É libertador saber que não precisamos carregar o peso da culpa, porque em Cristo a nossa dívida foi paga. Sem dúvida. E essa liberdade nos leva a viver uma vida de gratidão e obediência a Deus. Olha só o que Paulo diz em Romanos 4.6, 8. Assim também, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Que alívio saber que em Cristo temos o perdão dos nossos pecados. É como se um fardo enorme fosse tirado dos nossos ombros. É verdade. É como se pudéssemos respirar aliviados, livres do peso do passado. E essa liberdade nos impulsiona a viver uma vida nova, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos. E essa nova vida, essa transformação que a fé em Cristo opera em nós, nos leva a outro ponto importante: a figura de Abraão como pai da fé. Exatamente. E você tem acesso a uma explicação que aprofunda essa questão. Que legal! A fé de Abraão transcende as barreiras culturais e étnicas. Não importa quem somos, de onde viemos ou o que fizemos. Todos nós podemos nos achegar a Deus pela fé, assim como Abraão. Em Romanos 4.9, 12, 16, 17, Paulo deixa isso bem claro, mostrando que a fé de Abraão é um modelo para todos nós que cremos em Jesus. É como se a fé de Abraão fosse uma semente plantada há milênios, que continua germinando e dando frutos até hoje. Sim. E nós, como seus descendentes na fé, somos chamados a cultivar essa semente em nossas próprias vidas. Que imagem poderosa! E essa força da fé é ainda mais evidente quando lemos Romanos 4.17b. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Essa passagem me faz pensar em como a fé nos permite enxergar além das circunstâncias. É verdade, acreditar no poder de Deus para transformar qualquer situação. É como se a fé abrisse nossos olhos para um futuro cheio de esperança, mesmo em meio às dificuldades. É verdade. E por falar em futuro, você tem acesso a uma reflexão que conecta essa esperança com a ressurreição de Cristo. Olha só. É a ressurreição de Jesus que nos garante a vitória sobre a morte e nos enche de esperança para o futuro. Em Romanos 4.24 e 25, Paulo diz: mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A ressurreição de Cristo é a prova de que Deus cumpriu a sua promessa de nos salvar do pecado e da morte. É a garantia de que um dia nós também ressuscitaremos para a vida eterna. E essa certeza da ressurreição nos impulsiona a viver o presente com a alegria daqueles que já têm a vitória garantida. É verdade. A alegria do justo não é uma alegria superficial, que depende das circunstâncias. É uma alegria profunda que brota da certeza da nossa salvação em Cristo. E essa alegria se manifesta de forma ainda mais profunda em Romanos 5.1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É como se Paulo estivesse nos convidando a celebrar essa nova realidade. Não somos mais inimigos de Deus, mas seus filhos amados, reconciliados por meio do sacrifício de Jesus. E essa reconciliação nos traz uma paz que excede todo entendimento. É a paz que experimentamos quando reconhecemos nossos pecados, nos arrependemos e confessamos a Deus, buscando viver em obediência à sua vontade. E você? Já sentiu essa paz em seu coração? Já experimentou o perdão de Deus e a alegria de ser seu filho amado?
É uma experiência transformadora. É como se um novo horizonte se abrisse diante de nós, cheio de possibilidades e esperança. E essa esperança, essa alegria é alimentada pelo próprio amor de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Olha só o que Paulo escreve em Romanos 5.5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que privilégio temos o Espírito Santo habitando em nós. É verdade. É como se tivéssemos um pedacinho do céu aqui na terra. E esse pedacinho do céu se manifesta na forma de amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, fruto do Espírito, que nos torna mais semelhantes a Cristo. Mas como você bem sabe, nem sempre é fácil manter essa alegria em meio às dificuldades da vida. É verdade, mas a Bíblia nos ensina que podemos nos alegrar em Deus mesmo em meio às tribulações. Se você tem acesso a uma explicação que aprofunda esse ponto. Legal! As tribulações, por mais difíceis que sejam, têm um propósito em nossas vidas. Elas nos fortalecem, nos amadurecem e nos aproximam de Deus. Em Romanos 5.3, Paulo nos diz: "E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência." É como se as dificuldades fossem um treino para a nossa fé, nos preparando para enfrentar os desafios da vida com mais força e resiliência. E sabe o que mais me encoraja? O quê? A certeza de que Deus está conosco em todos os momentos, nos dando a força e a graça de que precisamos para superar qualquer obstáculo. Em Romanos 5.6.8, Paulo nos lembra do amor incondicional de Deus por nós. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que demonstração de amor! Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. É verdade. Quando ainda estávamos longe de Deus. É um amor que transcende a lógica humana, um amor que nos constrange e nos impulsiona a viver, para aquele que nos amou de forma tão sacrificial. E essa certeza do amor de Deus nos leva a gloriar nele, mesmo em meio às dificuldades, porque sabemos que ele está no controle de todas as coisas e que no final tudo cooperará para o nosso bem. É verdade. Em Romanos 5.9 e 10, Paulo celebra essa vitória. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que promessa maravilhosa! Em Cristo somos mais que vencedores, e essa vitória nos enche de alegria, uma alegria que transborda em gratidão e louvor a Deus. Em Romanos 5.11, Paulo conclui: "E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação." É como se Paulo estivesse nos convidando a um grande coral para juntos entoarmos um hino de louvor e gratidão a Deus pela sua obra redentora em nossas vidas. E nesse coral, cada voz é importante. Cada história de transformação testifica do poder do Evangelho. E por falar em história de transformação, a leitura de Gênesis 46 nos apresenta um relato emocionante sobre a jornada de Jacó e sua família para o Egito. O que te chama a atenção nesse texto? O que me fascina em Gênesis 46 é como Deus se revela a Jacó em meio às suas incertezas e medos. Imagina só, Jacó carregava a promessa de Deus de que sua descendência seria uma grande nação, mas ao mesmo tempo a profecia de que essa mesma descendência seria escravizada no Egito. Como se a promessa e a profecia se chocassem, né? Que dilema para Jacó. De um lado, a esperança de um futuro grandioso para seus filhos e netos, do outro, a sombra da escravidão em terra estrangeira. Exatamente. E é nesse momento crucial que Deus intervém, se revelando a Jacó em um sonho. Em Gênesis 46.2 e 4, lemos-o. "E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente que farei tornar subir, e José porá sua mão sobre os teus olhos." Deus não só reafirma a promessa, mas também garante que estará com Jacó em todos os momentos, mesmo em terra estrangeira. Que conforto. É como se Deus dissesse: Jacó, não importa onde você vá, eu estarei com você. Não tenha medo, confie em mim. E o mais incrível é que a promessa de Deus se cumpre de forma extraordinária. Jacó e sua família prosperam no Egito e seus descendentes se multiplicam formando uma grande nação, como Deus havia prometido. Essa história nos ensina uma lição valiosa sobre a fidelidade de Deus. Sim. E a importância de confiarmos nele, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. É verdade. Se Deus fez uma promessa, ele a cumprirá. E mesmo que o caminho seja difícil, ele estará conosco a cada passo, nos guiando e nos sustentando. E essa confiança em Deus nos leva a experimentar a verdadeira alegria. A alegria que não depende de circunstâncias externas, mas da certeza de que estamos caminhando com ele rumo à nossa verdadeira pátria celestial. Falando em alegria,
Você tem acesso a material que nos convida a refletir sobre a alegria do justo. Legal? E esse material sabe o que ele faz. Ele aprofunda a nossa compreensão sobre a alegria que experimentamos em Cristo, explorando Romanos 5.1. Que legal. E como ele aborda esse tema? Ele nos apresenta 3 aspectos da alegria do justo. Já conversamos sobre a alegria na esperança da glória e a alegria nas tribulações. Agora vamos mergulhar no terceiro aspecto, a alegria em Deus. A alegria em Deus. Que expressão poderosa. Para mim, essa alegria é a essência da nossa fé. É a alegria que brota do nosso relacionamento com Deus, da certeza de que Ele nos ama incondicionalmente e cuida de nós em todos os momentos. Exatamente. É uma alegria que transcende as circunstâncias, que nos sustenta nos momentos difíceis e nos impulsiona a servir ao próximo com amor e gratidão. Lembra que lemos em Salmos 32.11 a exortação: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Sim. Em Isaías 61.10 e 11 encontramos a linda imagem da justiça de Deus nos revestindo como um manto. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Que lindo! É como se Deus nos vestisse com a sua própria justiça, nos tornando participantes da sua glória e nos enchendo de alegria. É a alegria daqueles que são amados por Deus e que encontram nele a sua verdadeira identidade e seu propósito de vida. E essa alegria em Deus nos impulsiona a viver cada dia com gratidão, buscando agradá-lo em tudo o que fazemos. Mas como podemos cultivar essa alegria em nosso dia a dia? Você tem acesso a algumas dicas práticas que nos ajudam a fortalecer a nossa fé e a viver a alegria do justo. Compartilhe conosco essas dicas. Acredito que elas serão valiosas para todos nós. A primeira dica é: alinhe seu coração com a vontade de Deus. Isso significa buscar conhecê-lo por meio da sua palavra, orar a ele diariamente e procurar viver em obediência aos seus mandamentos. É como sintonizar o nosso coração na frequência de Deus, permitindo que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Exatamente. E a segunda dica é: confie em Deus em meio às dificuldades. Sabemos que a vida é cheia de desafios, mas podemos enfrentar qualquer obstáculo com fé e coragem, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos. Lembra da promessa de Filipenses 4.13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a certeza de que em Cristo somos mais que vencedores, capazes de superar qualquer desafio. A terceira dica é: cultive um coração grato. Em vez de focarmos no que nos falta, podemos agradecer a Deus por tudo que Ele já nos deu. A gratidão nos ajuda a enxergar a vida com mais positividade e a experimentar a verdadeira alegria. Em 1 Tessalonicenses 5.18, Paulo nos exorta: em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é um antídoto poderoso contra o desânimo e a murmuração. A quarta dica é: compartilhe sua alegria com os outros. A alegria é contagiosa. Quando compartilhamos a nossa fé e a nossa alegria com os outros, estamos semeando esperança e amor no mundo. É como Jesus nos ensinou em Mateus 5.16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A nossa alegria pode ser um farol para aqueles que estão perdidos nas trevas. E por último, mas não menos importante, a quinta dica é: não desanime diante das dificuldades. A caminhada cristã nem sempre é fácil, mas podemos ter certeza de que Deus está conosco em todos os momentos, nos guiando, nos fortalecendo e nos conduzindo à vitória. Em Romanos 8.28 encontramos essa promessa maravilhosa, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo em meio às dificuldades, podemos ter certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor, nos conduzindo para um futuro glorioso. E você que está nos ouvindo já experimentou a alegria de ter um relacionamento pessoal com Jesus. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3.23. Mas em Cristo temos a oportunidade de sermos perdoados, reconciliados com Deus e experimentar a verdadeira liberdade. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14.6. Se você deseja conhecer a Deus, precisa se achegar a Ele por meio de Jesus. E se você já tem um relacionamento com Cristo, te convido a aprofundar essa comunhão com Ele. Busque conhecer a Deus por meio da tua palavra, ore a Ele diariamente e procure viver em obediência aos seus mandamentos. A alegria do justo é um presente de Deus para aqueles que o amam e o servem de todo o coração.
E para te ajudar a fortalecer sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus, te convidamos a se conectar conosco aqui no Acesso 365. Continue acompanhando os nossos episódios diários, onde exploramos a Bíblia de forma profunda e prática, te ajudando a aplicar os ensinamentos de Deus em sua vida. Deixe seu like em nossos vídeos, comente o que você tem aprendido conosco e compartilhe nossos conteúdos com seus amigos e familiares. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio. E estamos aqui para te ajudar a trilhar o caminho da fé. Lembrando que hoje é terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Que essa semana seja repleta da alegria que encontramos em Cristo. E que essa alegria transborde em nossas vidas, contagiando todos ao nosso redor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.